Olá, eu vou falar agora sobre um assunto que praticamente não é conversado. Praticamente ninguém fala sobre isso, que é trabalhar a agressividade das crianças. Pois é, falam muito sobre trabalhar o autocontrole, trabalhar a tranquilidade, trabalhar o autoconhecimento no sentido zen da vida, no sentido tranquilidade, manter a calma, segurar as pontas. Mas esquecem de falar o quanto é importante, o quanto é fundamental e saudável trabalhar a agressividade. Quando eu digo isso, eu quero dizer a agressividade positiva, agressividade saudável. Poxa, Denise, mas existe agressividade saudável? É lógico. Se nós, seres humanos, não temos desenvolvido dentro de nós mesmos uma carga saudável, positiva de agressividade, a gente não consegue ter energia para batalhar para tudo que a gente quer. Correr atrás dos sonhos, defender um projeto na empresa, se colocar perante um namoro. Então, trabalhar a agressividade saudável é fundamental. E como que a gente pode fazer isso com os nossos pequenos, nossos filhos, nossas crianças? Primeiro ponto. Cabe aos pais uma reflexão. Vocês permitem que os filhos de vocês se expressem? Ah, permito. Eles falam muito. Minha filha então fala mais que a boca. Pois é, mas vocês escutam o conteúdo com atenção? Ou vocês deixam a criança falando sozinha e não dão a importância ao que ela está dizendo? Porque falar por falar, todo mundo fala. A questão é ser ouvido. A questão é se a sua palavra está sendo valorizada. Então, pais, reflitam sobre essa primeira questão. Vocês permitem que os seus filhos se expressem? Vocês escutam quando eles se expressam com qualidade daquilo que eles estão falando? Ou tudo que eles falam vocês recriminam? Se a criança fala que aconteceu algum probleminha na escola, vocês dão um jeito de culpá-la, quando muitas vezes ela não tem culpa. Se a criança dá uma ideia de decoração para o próprio aniversário, vocês já rechaçam a criança sem nem considerar que muitas vezes aquela ideia poderia ser adaptada, encaixada, quando não usada de fato na decoração da festinha dela. Então, cabe de fato uma reflexão se vocês permitem que os seus filhos se expressem. Se vocês permitam que os seus filhos formem opinião. Vocês estão discutindo algum assunto e o seu filho tem uma opinião diferente, uma outra vertente para dar sobre aquela situação. Meio que advogado do diabo, aquela pessoa que fica em cima do muro, né? Mas a pessoa que fica em cima do muro, na verdade, ela está considerando ambas possibilidades, lados opostos. Então, ela está pensando de uma certa maneira e pensando de uma maneira totalmente diferente daquela primeira maneira. Ok, ela está formando opinião. Pais, vocês permitem que os filhos de vocês formem opinião? Ou vocês acabam tendo uma tendência de fazer com que seus filhos pensem somente dentro de um quadrado? Isso é muito ruim. Então, reflitam sobre isso, porque esse é o primeiro passo para a gente formar, desenvolver dentro das nossas crianças o que eu chamo de agressividade saudável. Segundo ponto, vocês permitem que os filhos de vocês se defendam? A criança chega da escola e fala: papai, a fulaninha fez isso. Mamãe, a professora chamou a minha atenção, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do meu amiguinho. Eu não estou dizendo que é para os pais saírem correndo e já atacarem com unhas e dentes os professores, não é nada disso. Mas vocês escutam a versão dos filhos de vocês e permitem que eles se defendam. Porque é muito importante que vocês conversem sobre o ocorrido com a criança em casa e estimulem que a criança resolva isso. É mesmo, fulaninha, a professora fez isso e você na hora falou para ela que a culpa não foi sua, que a culpa foi do amiguinho do seu lado ou atrás de você?
Não, papai, não falei. E por que você não falou? Ah, sabe o que que é? Conta pra mamãe. Por que que você não falou pra professora? Professora, a culpa não foi minha, foi do fulaninho bem ali. Ele que fez isso, não fui eu, não. Por que você não falou? Porque os meus amigos vão me isolar. Porque os meus amigos iam brigar comigo, eu ia ser uma dedo dura. Pois é, mas aí tem uma escolha. Você vestir o papel de culpado, sendo que você não é o culpado da situação, e daí isso tem um preço. Você leva a culpa, leva a fama entre os professores, leva uma advertência por uma situação que não foi você que causou. Ou você arriscar, dedurar sim quem causou aquilo, mas você não leva a culpa sobre aquela situação que seria uma injustiça com você. E eu, como terapeuta, enxergo a segunda opção com muito mais saúde mental. Por quê? Porque eu, como terapeuta, não vejo vantagem nenhuma nas pessoas que carregam os outros nas próprias costas. Nas pessoas que carregam os problemas dos outros, as bagunças que os outros fazem nos próprios ombros, nas próprias costas. E é assim que começa. Desde pequeno, a criança começa a levar a culpa pelos outros, porque uma borracha sumiu, porque alguém comeu a maçã da amiga, alguém tomou o suco do amigo no recreio, e aí as infrações vão apenas aumentando na adolescência, e daí se torna um adulto acostumado a carregar nas costas, a resolver, a sofrer os problemas que não são dela, os problemas que são alheios. Então é muito importante que os pais fiquem atentos e que não permitam que os seus filhos desenvolvam hábitos de não se defender. Mesmo se for para revidar um tapa no amigo? E questão polêmica essa. Olha, em toda palestra que eu dou em escola, sempre tem uma mãe ou um pai que me pergunta: Denise, se o seu filho apanha na escola, você ensina ou não ensina que é para ele bater de volta, para ele se defender? Olha, gente, ninguém quer que o próprio filho se torne o bandido. Ninguém quer que o próprio filho se torne o causador da briga no trânsito, o causador da briga na boate, na balada. Ninguém quer que o próprio filho se torne um agressor. Mas ninguém quer que o próprio filho morra espancado numa rodinha de gangue adolescente. Ninguém quer que o próprio filho pague o preço por injustiças em massa, em grupo. Não é? Ninguém quer o próprio filho um bobalhão que não se defende. Então, vocês precisam sim dar algumas opções para as crianças. E se às vezes o que resta é ela se defender com unhas e dentes, antes disso do que ela ser espancada por um grupo de 5 crianças de modo totalmente covarde e injusto na escola. É ou não é? Terceiro ponto, vocês pais permitem que a criança tenha autonomia dentro de casa? Ela precisa ter autonomia, não é apenas obedecer às ordens que vocês dão. Lava a louça, põe a cueca ali, olha essa calcinha suja, olha esse tênis nojento, olha isso, ração do cachorro, vamos aguar as plantas. Não é isso, tirar o lixo, nada disso. O que eu estou falando aqui é de autonomia e não de obedecer às ordens. Obedecer às ordens é um outro assunto. Autonomia, por exemplo, vocês vão comprar uma colcha nova para o quarto da criança. Qual é o problema dela escolher a colcha que ela quer? Vocês vão comprar. Vocês vão gastar aquele dinheiro. Vocês vão pintar o quarto da criança. Aí vocês pensam em azul, rosa, lilás. A criança vai e fala: eu quero verde. A criança vai falar: eu quero branco e eu quero poder colar meus posters de futebol, meus posters do desenho animado favorito, da minha série favorita do Netflix. Qual é o problema? Então, permitir que o filho tenha opinião própria, que ele vá formando a sua opinião sobre as situações, que ele seja um pouco diferente da massa, que ele tenha algo particular, algo individual que só ele tem, isso favorece e muito na questão de desenvolver
agressividade saudável, agressividade positiva. Por que é que isso favorece? Porque você já está estimulando que o seu filho cresça com uma alta autoestima. Então, quando ele estiver em uma situação de injustiça, a probabilidade dele se sentir seguro na própria opinião é muito grande. Então, a probabilidade que ele vai olhar para aquele trabalho em grupo e vai falar para a professora, não é bem assim não, eu fiz sozinha, ou tá errado isso daqui, porque o fulano que não fez, sobrou para a gente ontem até as 4 da manhã. Então, a probabilidade que a criança se defenda e não pague pelo erro alheio é muito maior. Então, estimular a autonomia do seu filho sempre. E, junto com isso, vem um quarto ponto. Vocês, pais, estimularem que os filhos de vocês tenham iniciativa. Isso anda paralelo, casadinho, de mãos dadas, lado a lado, com o ter autonomia. Mas quando você fala que o seu filho tem que ter iniciativa, isso depende muito mais dele. É um simples, por exemplo, hoje é sábado, o que você quer fazer? Ah, mamãe, tanto faz, você decide. Tanto faz não existe, querida, não sei o que é tanto faz. Não tem tanto faz aqui na agenda cultural da cidade. O que você quer fazer? Ah, mamãe, não sei, preguiça. Olha, deixa eu ver, também não tem aqui no jornal, ah, não sei, preguiça. O que você quer fazer? Ah, e ficar em casa fazendo nada. Ficar em casa fazendo nada não existe. Ficar em casa fazendo alguma coisa interessante existe. Sair, ir pra rua, ir no cinema, no teatro, numa praça, tomar sorvete, visitar um amigo, dormir na amiga, chamar a amiga para dormir em casa, tanto faz. Andar de bicicleta, soltar pipa, seja lá o que for. Mas fazer com que a criança tenha iniciativa. Ah, quero chamar a minha amiguinha. Pode ligar para ela. Pode ligar. Ah, não, mamãe, liga você para a mamãe dela. Não, você sabe o telefone. Pode até pegar o celular da mamãe e, ó, liga. Manda um zap aí para a mãe da amiguinha. Pode mandar. Estimular que a criança tenha iniciativa. Então, com esses 4 pontos que eu passei para vocês, vocês conseguem estimular que os filhos de vocês desenvolvam agressividade saudável. E isso é muito bom, porque quando ele crescer e se tornar um adolescente, quando ele crescer e se tornar um adulto, ele vai reivindicar numa empresa onde ele fez um estágio, onde ele passou meses trabalhando num projeto, ele vai reivindicar se o colega do lado tentou roubar o projeto dele. Ele vai reivindicar quando ele fizer uma viagem para fora do país e o hotel, por exemplo, fizer uma cobrança indevida no bolso do seu filho. Então, o seu filho vai ter essa garra, vai conseguir reclamar das questões que estão injustas e indevidas na vida dele. Trabalhar agressividade saudável é um ponto pouquíssimo falado, pouquíssimo lembrado e é um dos grandes problemas hoje em dia, porque nós temos diversas pessoas aí de 30, 40, 50 anos sem agressividade saudável.